Deus, que a bênção e o amparo de Jesus nosso Senhor, como também o nosso Santo Glorioso Espírito Consolador, e que a bênção do Santo Profeta Irmão Aldo esteja com todos os irmãos. Quero cumprimentar também os nossos visitantes. Desejo que fiquem nesse santo caminho e que a sua presença em nossa reunião é de um valor muito grande para o reino dos céus. Sintam abraçados pelo profeta Irmão Aldo. Também aos internautas que nos acompanham nesse instante, o abraço e as lembranças do Irmão Aldo a eles também. E retransmita a todos os irmãos, a toda a igreja, o abraço e as lembranças do Irmão Aldo. Sintam abraçados por esse profeta do nosso Deus, pois o seu abraço já é a sua bênção para todos. Prezados irmãos, grande é a alegria do reino dos céus, de contemplar o seu esforço, de vir para esta reunião, pois sabemos que um dia muito frio, chuvoso, mas os irmãos se esforçaram para aqui estar, demonstrando interesse pela vida espiritual. E o Santo Irmão Aldo, juntamente com a Santa Vó Rosa, irá lhes recompensar, pois o gesto de vir à nossa reunião, aqui irão alimentar o seu espírito, alimentar a sua fé, para que possam ser sempre vencedores nesta terra. Prezados irmãos, nesse instante nós iremos dar início à reunião através de uma oração. A oração é muito importante, pois através da oração nós ligamos o nosso pensamento aos céus, para agradecer ao céu as bênçãos recebidas, e renovar novamente, suplicar, pedir as bênçãos dos céus em favor desta reunião, e que esses santos possam derramar grandes bênçãos na vida de cada um. Eu convido a todos os irmãos, os que puderem, que por gentileza fiquem em pé. Todos com muita reverência, cabeças curvadas, olhos fechados para não se distrair, mãos erguidas aos céus. Eu irei orar para iniciar a nossa reunião desta noite. Onipotente e glorioso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, nós queremos elevar a nossa gratidão, o nosso louvor a todo o reino dos céus, por esta oportunidade gloriosa que o Senhor nos concedeu de nós estarmos diante do teu santo sagrado templo, para que aqui, ó Pai, agradecer e bendizer o teu santo e bendito nome, o nome de Jesus Cristo nosso Senhor, no qual nós elevamos a nossa gratidão e o nosso louvor. Estendemos também o nosso louvor à nossa Mãe Maria Santíssima, aquela que lutou sempre ao lado de Jesus, para que o reino dos céus pudesse formar novamente nesta terra. Santa e querida Vó Rosa, a nossa gratidão e o nosso louvor à Senhora também, glorioso e Santo Espírito Consolador, pois a Senhora, através do teu vaso precioso, tem levado avante esta obra gloriosa, com o desejo de um dia levar ao reino dos céus. Louvado seja o teu santo e bendito nome, pelo preparo do seu vaso precioso, nosso santo profeta Irmão Aldo, aquele que a Senhora escolheu para que pudesse governar o seu povo na terra, eleito por Deus o nosso Pai, por Jesus nosso Senhor, por Maria Santíssima e pela Senhora glorioso Santo Espírito Consolador. Querido profeta Irmão Aldo, a nossa gratidão ao Senhor, pelo teu ministério glorioso à frente desta obra gloriosa. 59 anos que esta igreja está na terra, e o Senhor tem lutado incansavelmente para fazer valer a vontade de Jesus, a vontade de Deus o nosso Pai, e nesses dias a vontade do Consolador, que é santificar um povo, arrebanhar um povo grande, numerosos para o reino dos céus.
Isso está acontecendo nesses dias. Glorificamos ao Senhor, querido profeta. E nesse instante suplicamos que as suas bênçãos preciosas, as bênçãos preciosas da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima, de Jesus nosso Senhor, e que a bênção gloriosa e o amparo de Deus, o nosso Pai, possam recair grandemente nesta reunião, para que todos que aqui compareceram possam ser alimentados e fortalecidos com as virtudes gloriosas dos céus, e que nesta reunião eles possam ter, querido primaz, um aperfeiçoamento espiritual, que o seu espírito possam ser enriquecido de conhecimentos gloriosos pela mensagem gloriosa que o nosso santo profeta, irmão Aldo, nos enviou nesta oportunidade. Querido profeta, irmão Aldo, abra, pois, o entendimento dos teus filhos, abra o coração deles, para que eles possam compreender e entender a sua mensagem. Mensagem esta que o Senhor buscou aos céus, até o trono de Deus, o nosso Pai, para retransmitir à tua igreja. Querido irmão Aldo, que todos que aqui compareceram possam ter um aproveitamento muito grande nesta reunião, e que essas bênçãos preciosas possam, cada um que vieram aqui, possam adquirir com amor, dedicação e carinho e com muita lealdade. Querido e santo Jesus bendito nosso Senhor, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, o nosso querido profeta irmão Aldo, envie santos e anjos para estar conosco nesta reunião, para nos abençoar, para nos ajudar a ter mais fé, mais ânimo, mais coragem, mais entendimento, para que tenhamos sabedoria a cada dia, e que os teus filhos possam sair melhor do que vieram nesta reunião, que ao terminar esta reunião saia melhor porque adquiriram as virtudes dos céus, o amparo, as bênçãos preciosas que foram enviadas para este trabalho. Querido e santo irmão Aldo, em teu santo e bendito nome, declaro iniciada esta reunião para a honra e glória do reino dos céus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Cantaremos o hino de número 1 do nosso hinário, Igreja Forte. Poderão se assentar. Daí eu pedir aos irmãos, em nome do irmão Aldo, que só saiam dos seus lugares em extrema necessidade. Não fiquem conversando e nem saiam dos seus lugares sem necessidade, para que possam ter um aproveitamento espiritual muito grande nesta reunião, e assim possam ser verdadeiramente alimentados por as virtudes gloriosas dos céus. Dando continuidade à nossa parte de louvor, cantaremos ainda alguns hinos do nosso hinário. Primeiramente o de número 140. Vinde, vinde a mim, é o título do hino.
Na sequência, cantaremos de número 141, Convite à Salvação. Jesus é o bom amigo, nele a justiça e o amor, salva-o de coração contrito, e sara-lhe também a Prezados irmãos, na sequência, nós iremos ouvir um hino que será apresentado pelo coral. O título do hino, Batalhão Celestial. Que os irmãos prestem bastante atenção nas letras dos hinos. Meditem nesta mensagem, pois são mensagens gloriosas que verdadeiramente alimentam a nossa alma e o nosso espírito. Vamos ouvir atenciosamente este hino apresentado pelo coral.
Na sequência, ainda pelo coral, o título do hino: Vivo alegre a cantar. Eu vivo sempre alegre a cantar, porque a Santa Rosa, como sempre a cantar, e com ela eu sempre estarei, e em toda minha vida seu santo nome eu te louvar. E eu canto a ela o meu louvor, pois sou o seu grande amor, que me ajuda a vencer, para que um dia
Nesse instante, iremos passar para uma parte muito importante na nossa reunião. Iremos meditar sobre o dever de contribuir. O nosso irmão Aldo mandou a sua mensagem sobre as contribuições nesta semana. E o título da mensagem que ele mandou para nós: iniciar um novo ano de trabalho com fé, amor e coragem para vencer. Muitos podem pensar: por que novo ano? Se nós já estamos na metade do ano, mês de junho. Novo ano por quê? Dia 10 passado, a Igreja Apostólica completou 59 anos. E na história da Igreja, o novo ano se inicia após o seu aniversário. Após a data festiva em que nós comemoramos o aniversário da Igreja Apostólica e o nascimento daquela que é o glorioso e Santo Espírito Consolador. Por isso que o irmão Aldo diz um novo ano, novas realizações para o trabalho da Igreja. E o título da mensagem: vamos agora para a mensagem principal sobre as contribuições. Estimados irmãos e irmãs, estamos iniciando uma nova etapa do nosso trabalho como Igreja Apostólica do Reino dos Céus no próximo ano. A nossa igreja completará 60 anos de existência, quando então poderemos comemorar mais um ano de muitas vitórias, à semelhança do que alcançamos nesse ano de atividades que acabamos de encerrar. Para que isso se torne uma realidade, dependeremos de um esforço conjunto, de muito amor e união de todos os apostólicos. Eu, irmão Aldo, e a Santa Vó Rosa, continuamos confiando na bondade e na dedicação de cada apostólico em contribuir com suas ofertas generosas como uma demonstração de carinho, de afeto. Eu desejo de ver a igreja crescer. A nossa igreja tem apresentado um crescimento considerável. No entanto, as despesas também têm crescido, inclusive com tendências de aumentarem, pois para que haja desenvolvimento da nossa obra, é necessário investir em recursos e muito trabalho, visto que sem essas condições não há possibilidade de crescimento. Daí dependemos das contribuições efetivas de todos os apostólicos, também porque têm sido muito abençoados. E naturalmente, quanto mais abençoados, mais amor e maior boa vontade deve existir em cada coração. Lembre-se de que o Filho de Deus precisa ser muito agradecidos e reconhecidos por tudo quanto recebe da Santa Vó Rosa e dos céus para o seu viver, para seu lar e para a sua vida espiritual. Estimados irmãos e irmãs, Deus o Pai nos deu a Santa Vó Rosa, a quem concedeu todo o poder para nos abençoar. E grande é o amor dessa Santa de Deus pelo povo apostólico. Ela ama a todos e fará com que o celeiro de cada um se multiplique também. Também derramará muitas bênçãos sobre a vida de todos os que forem fiéis e que demonstrarem amor por ela, Santa Vó Rosa, por sua igreja e pelos meus constantes apelos em favor de nossa obra. Vamos unidos lutar, a fim de que no próximo 10 de junho possamos comemorar a colheita de frutos preciosos e ainda mais abundante do que foram colhidos durante esse ano que se passou. Diz o irmão Aldo: avante, povo apostólico, com ânimo, fé, coragem, e com a colaboração de todos haveremos de vencer mais uma etapa de nossa jornada rumo ao crescimento
e ao desenvolvimento de nossa igreja. Envio-lhes o meu abraço fraternal e o meu agradecimento por tudo quanto fizeram e por tudo que, no decorrer desse novo ano, continuarão fazendo em benefício de nossa igreja, que é a obra do reino dos céus na terra. Estimados irmãos, uma mensagem de agradecimento que o irmão Aldo traz para mostrar a nós que o nosso esforço, que as contribuições que nós fizermos foi bem proveitosa na obra espiritual desta igreja. Eis a importância, irmãos, da bondade dos irmãos, e que o contribuir com amor traz frutos preciosos para a obra de Deus nesta terra. Meditaremos no contribuir para alcançar novas vitórias durante este novo ano. Irmãos, as despesas da igreja têm crescido muito. Mas, irmãos, com o crescimento da obra desta igreja, essas despesas têm crescido, porque é o desenvolvimento notório para todos nós que enxergamos com os nossos próprios olhos. Irmãos, um crescimento extraordinário na obra desta igreja. E conforme ela vai crescendo, as suas despesas também vai crescendo junto, porque são trabalhos novos iniciando, são mais despesas de deslocar pregador para um lugar, para outro, para os novos templos que foram abertos. Aí vem aluguéis de salões, água, luz e várias outras despesas, pois são necessários, pois se há crescimento, há despesas também. E é muito bom saber, irmãos, que esse crescimento extraordinário tem a participação de cada um dos irmãos, que se esforçaram o ano todo para ajudar o nosso santo profeta, irmão Aldo, a divulgar esta palavra, de mostrar o reino dos céus para aqueles corações que desejam conhecer a verdade do reino dos céus. Irmãos, quantas realizações foram feitas no ano que se passou. Irmãos, mas estas realizações resultou numa vitória muito grande do reino dos céus nesta terra. Um crescimento extraordinário. Irmãos, cada reuniões que nós iremos realizar, nós constatamos, irmãos, os nossos pregadores são provas disso, que percorrem os campos em outras congregações, em outros lugares. Toma conhecimento, irmãos, são provas vivas. Vê com seus próprios olhos quantos visitantes estão sempre em nossas reuniões, provando assim que a nossa igreja está crescendo realmente muito além do que nós imaginamos. Irmãos, isto é a grande colheita. A grande colheita que Deus, o nosso Pai, está realizando nesses dias. Sabemos que é uma tarefa muito difícil, árdua, mas com o esforço de cada um, nesse novo ano terá novas vitórias. Quantas vitórias esta igreja teve no ano que se passou, irmãos? Quantos pontos de pregações foram abertos? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer, saber quem é a Santa Von Rosa que nós divulgamos, que nós o anunciamos? Tiveram a oportunidade de conhecer quem é este grande profeta que anuncia o Consolador, que anuncia as boas novas, que anuncia que Jesus voltou novamente a esta terra. Grandes vitórias ainda veremos, mais ainda. E o irmão Aldo espera contar com todos nós, com o nosso apoio, com a nossa colaboração, com a nossa fé, com o nosso ânimo, para que sejamos reconhecidos pelas bênçãos preciosas que temos alcançado dia a dia em nossa vida.
Quantas prosperidades tiveram o povo apostólico neste ano que se passou. Foram grandes lutas, mas também essas lutas vieram acompanhadas, irmãos, de grandes vitórias que o nosso povo a contemplou. Pessoas que estavam desempregados passaram a trabalhar, a ganhar um novo emprego. Outros que trabalhavam em uma função mais abaixo, em uma empresa, foram promovidos. Outros tiveram aumentos de salário muito grande. Outros tiveram prosperidade material. Irmãos, é notório que a graça de Deus, a graça e as bênçãos do Consolador tem reinado constantemente na vida do povo apostólico. Irmãos, quantas vitórias nesses 59 anos esta igreja contemplou. Quanto progresso, irmãos. Hoje nós sabemos, irmãos, como aqui em Curitiba, uma reunião sendo retransmitida online, onde pessoas do mundo inteiro assistem simultaneamente, como os irmãos estão presentes aqui, sentados nesses bancos assistindo à reunião. E eles estão nos seus lares, através desta tecnologia, a internet. E esta igreja participa desse progresso. A Hora Milagrosa, irmãos. Quantos programas novos, quantas novas rádios foram contratadas para divulgar o programa Hora Milagrosa? Ultimamente agora na Rádio Capital, na Rádio Pantanal, lá em Campo Grande. Irmãos, quantas pessoas terão a oportunidade de tomar conhecimento desta obra gloriosa? Fé, irmãos, amor, coragem para vencer. Todos têm que ter em seu espírito esta vontade, esse desejo de ajudar o reino dos céus, para que o seu crescimento seja extraordinário. E o irmão Aldo espera contar com cada um de nós. Espera contar com a nossa fé, com o nosso amor, com aquele desejo de ver o seu próximo feliz como nós somos. De participar, irmãos. De ter a oportunidade. De ter também em suas mãos esse rico tesouro que nós temos em nossas mãos. E nós não devemos querer só para nós, mas dividir com o próximo, com aquele que está sofrendo, querendo, angustiado, procurando uma palavra de conforto. No momento que ouve, irmãos, aceita de bom coração, pois estão à procura. Como o senhor, a senhora, naquele momento que estava angustiado, muitas das vezes ligou o rádio para ouvir algo para se distrair. No momento ligou no programa Hora Milagrosa, sintonizou. Ouviu aquela palavra de conforto, aquela palavra que veio alimentar a sua alma. Aquilo que veio de encontro com aquilo que estava buscando. Irmãos, assim como o Senhor, como a senhora, meu irmão, minha irmã, foram agraciados por esta oportunidade. Nesses dias, inúmeras quantidades de criaturas humanas estão tendo esta oportunidade. É um meio muito fácil do irmão Aldo divulgar a palavra do reino dos céus. Mas é preciso, irmãos, ter amor para dar boas contribuições, demonstrando um gesto de amor, reconhecidos por tudo quanto esses santos poderosos têm feito em sua vida. Se olharmos no passado, irmãos, quanta pobreza, quanta dificuldade, quanta amargura, quanta dor, quanto sofrimento, falta de recursos financeiros. Muitas das vezes faltava até o alimento necessário na sua mesa para a subsistência da sua família e do seu lar. E hoje nós temos tudo, porque nós temos um amparo do reino dos céus. Amparo esse, irmãos, que é verídico, os irmãos são prova disto. Porque aí no mundo está a dificuldade muito grande. Mas o povo de Deus nesta terra, o povo apostólico, pode, irmãos, até mesmo passar por algumas privações.
mas ela vem bem branda, irmãos. Porque nós vivemos no mundo, nós somos humanos. Mas ela vem pequena, irmãos. Porque nós contamos com o amparo, com as bênçãos do Consolador. As bênçãos do profeta, irmão Aldo, para ajudar a todos. Tenha esta fé no seu coração. Tenha coragem de trabalhar pelo reino dos céus. De ver o crescimento desta obra. Como amanhã, um dia festivo também, próximo desta cidade. Um lugar aqui para o nome de Sítio Cercado, onde irá inaugurar mais uma filial da nossa igreja. Isso, irmãos, é a vitória do reino dos céus. É o crescimento, o engrandecimento desta obra. E quantas criaturas terão a oportunidade de ter a porta do céu aberto do lado da sua casa ou até mesmo na sua cidade. E o irmão Aldo diz na sua mensagem: estimados irmãos e irmãs, Deus o Pai nos deu a Santa Vó Rosa, a quem concedeu todo o poder para nos abençoar. É grande o amor desta Santa de Deus pelo povo apostólico. Ela ama a todos e fará com que o celeiro de cada um se multiplique. Também derramará bênçãos sobre a vida de todos os que forem fiéis e que demonstrarem amor por ela, a Santa Vó Rosa, por sua igreja e pelos meus constantes apelos em favor desta obra. Reflita, irmão, nessa mensagem do irmão Aldo. E se esforce. Vamos todos unidos num objetivo só, querendo o engrandecimento do reino dos céus nesta terra. Guarde nos seus corações esta mensagem. Eu irei orar para consagrar as ofertas dos irmãos. Curvem suas cabeças nos seus próprios lugares. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai celestial, muito te adoramos por mais esta oportunidade gloriosa, em que nós iremos abrir o nosso coração para ajudar esta obra gloriosa. E suplica ao Senhor e à Santa Vó Rosa e a todo o poder celestial e ao nosso querido profeta irmão Aldo, que abençoe, pois, o trabalho de cada um, onde quer que ganhe o seu sustento, para o sustento do seu lar, para a manutenção das suas casas, da sua família, e que o seu trabalho seja abençoado, e que grandes bênçãos dos céus possam ser derramados nos seus afazeres. Abençoe, pois, os seus pertences, para que tudo o que fizer possam ser de agrado para Deus, o nosso Pai. E em teu santo e bendito nome, querido profeta irmão Aldo, declaro essas ofertas consagradas para a manutenção e expansão do reino dos céus nesta terra. Amém. As ofertas estão consagradas e as irmãs poderão percorrer o templo recolhendo as mesmas. E após recolher as ofertas do coro, nós iremos ouvir um hino que será apresentado pela orquestra. E o título do hino: Dia de Gozo e Paz. Enquanto os irmãos se preparam, tem um aviso. Avisa toda a igreja. Estamos organizando uma excursão para o sítio de Juquitiba, no dia 27 de julho. Os interessados deverão dar o seu nome lá na mesa de recepção.
Na sequência, ouviremos pelo coral o título do hino Adoração a Maria Santíssima. Tem um aviso aos irmãos obreiros: os que desejarem ou que forem participar da reunião de inauguração lá na cidade de Sítio Cercado, o nosso irmão pregador Ivo está pedindo para os irmãos irem mais cedo para ajudar na colaboração do trabalho. Os que desejarem ajudar, que procurem chegar o quanto mais antes possível, para que possam ajudar o nosso irmão pastor no trabalho, na organização daquela congregação.
Estimados irmãos, nesse instante nós iremos passar para a parte da mensagem. Antes, porém, quero dizer aos irmãos que eu disse ainda agora há pouco onde vai inaugurar cidade Sítio Cercado. Mas não é a cidade, é um bairro aqui de Curitiba, por nome de Sítio Cercado. Corrigindo o que eu lhes disse. Não está dado o recado. Então, irmãos, passando por esta parte muito gloriosa da nossa reunião, onde irei retransmitir aos irmãos a palavra do profeta irmão Aldo, onde ele usa os púlpitos desta igreja para falar com o seu povo, para retransmitir a sua palavra, para confortar toda a igreja. Por isso é necessário que o Senhor, meu irmão, a senhora, minha irmã, você jovem, apostólico, tenha muita atenção pela palavra do profeta irmão Aldo, pois é uma palavra muito poderosa. Palavra esta que ele foi buscar aos céus para falar a cada um de nós. E o título da mensagem, esta mensagem do irmão Aldo é mais um agradecimento à igreja pelas vitórias da mesma. 59 anos de lutas, porém de grandes vitórias. Este é o título principal da mensagem. Diz o irmão Aldo: estimados irmãos e irmãs, no dia 10 de junho, a Igreja Apostólica completou 59 anos de existência. Foram anos de muitas lutas, porém de incontáveis vitórias. Vitórias alcançadas com Jesus nosso Senhor, com Maria Santíssima e ao lado da Santa Vó Rosa no exercício do ministério de Espírito Consolador. E contando com o meu ministério de representante do seu poder e seu sucessor. Pudemos realizar no transcorrer dos últimos 43 anos perfeita obra de salvação, convertendo e salvando muitas almas para o reino dos céus. É incalculável a quantidade de pessoas que têm sido ajudadas e amparadas por Jesus, nosso Senhor, por Maria Santíssima, pela Santa Vó Rosa e por mim, irmão Aldo, durante todos esses anos. Essas pessoas receberam preciosas bênçãos e milagres para o seu viver, para seu lar, para suas atividades de trabalho, para sua formação profissional e para os seus familiares. Foram bênçãos incontáveis, que proporcionaram muita paz, alegria e felicidade aos corações, inclusive grande tranquilidade e paz a cada uma delas por haverem encontrado o caminho, onde aprenderam a viver e aprimorar a fé que está em seus corações, e que as conduz à presença de Deus o Pai e aos seus santos. Graças a esses santos poderosos, no transcorrer desses 59 anos de existência, o progresso material e espiritual da Igreja Apostólica tem sido inegável e considerável. Fato notório que tem sido comprovado pelo progresso constatado na vida do nosso povo.
na obra geral da igreja, e os que têm sido testificado em cartas de ouvintes da hora milagrosa, por meio das quais temos recebido o relato das graças e bênçãos preciosas alcançadas para a vida material e espiritual de cada um deles ao longo desses anos. Tem sido de grande valor para o reino dos céus o trabalho realizado por nossa igreja em favor da redenção e da salvação de muitas almas, das quais muitas já foram levadas junto ao Pai Celestial. Estimados irmãos e irmãs, vamos sempre avante, unidos à Santa Vó Rosa, ao nosso Senhor Jesus, a Maria Santíssima e a minha irmã Aldo, trabalhar com muito amor em favor desta obra apostólica. Vamos nos esforçar para manter o amor sincero, leal e fraterno de uns para com os outros, e para manter sempre vivo em nossos corações o interesse pelo progresso espiritual da obra de Deus na terra. Saibam todos que, para alcançarmos um bom resultado desta união de todos em favor do reino dos céus, é necessário que nos mantenhamos consagrados, santificados e obedientes aos ensinos doutrinários e disciplina como regra de boa conduta que Jesus e a Santa Vó Rosa nos concederam. Inclusive para que possamos sempre contar com todo o poder de Deus o Pai e de seus santos em nosso solidário cotidiano, em favor da obra da nossa amada Igreja Apostólica. Em nome de nosso Senhor Jesus, da Santa Vó Rosa e de Maria Santíssima, eu, irmão Aldo, agradeço a todos os que, ao longo desses 59 anos de existência do povo de Deus na terra, nos ajudaram a levar avante o trabalho de nossa igreja. Agradecemos aos pastores e pregadores, aos regentes, aos músicos e coristas, aos membros da igreja e aos ouvintes da hora milagrosa e aos internautas, por tudo quanto podemos unidos realizar, e pela colaboração de cada um de vocês, para que pudéssemos chegar até os dias presentes. Contamos mais uma vez com todos os nossos irmãos e irmãs, para que no próximo 10 de junho nós possamos cantar vitória por mais um ano de existência da nossa amada igreja e pelo progresso que haveremos de alcançar. E diz o irmão Aldo: avante, povo de Deus, sempre avante com Jesus, o Consolador. Prezados irmãos, que mensagem belíssima do irmão Aldo, na qual ele vem agradecer a cada apostólico por fazer parte desses 59 anos de existência da Igreja de Deus aqui na terra, pelas vitórias alcançadas, pelo sucesso que esta obra tem tido, um sucesso extraordinário, um crescimento em todos os campos, material e espiritual. E ele vem agradecer a todos e renovar novamente, pedir o apoio para que ajudem com a sua obediência neste novo ano, para que no próximo 10 de junho possamos comemorar mais um ano de muita vitória e de um sucesso extraordinário na obra espiritual. Prezados irmãos, devemos lutar para ter qualidades perfeitas. Meditaremos nas vitórias alcançadas e nas realizações desta igreja, porque a igreja completou 59 anos. 59 anos de lutas. Irmãos, esses 59 anos não foi brincadeira, não. Foi muita luta que
para que a igreja chegasse a esses 59 anos. Desde o início até hoje, as lutas não têm sido fáceis. Mas, irmãos, as vitórias também foram muito grandes. Como eu disse no apelo das coletas, houve grandes lutas, mas veio acompanhado de vitórias extraordinárias. Quantas vitórias esta igreja alcançou? Quanto progresso! Irmãos, se sabermos que há 59 anos atrás, onde esta igreja se iniciava, com um grupo pequenino de pessoas, mas, irmãos, nascia ali a esperança de Deus, de Jesus em formar a sua igreja, e que através daquele grupo de pessoas, Ele pudesse restaurar a sua igreja, o seu reino novamente nesta terra. Porque ali existia um grupo de pessoas bem intencionadas, pessoas simples, humildes, e com uma vontade muito grande de ajudar o reino dos céus. Pessoas tementes a Deus, o nosso Pai, a Jesus, e que tinham intenções de formar uma igreja diferente das demais que existia naquela época. Por isso, irmãos, Jesus teve uma facilidade muito grande de implantar o seu reino novamente nesta terra. Porque o bispo, a missionária Odete, tinha boas intenções. Porque queria formar uma igreja diferente, uma igreja que pudesse amar o reino dos céus. Amar a Jesus. Daí aproximou a Santa Vó Rosa, a nossa irmã Rosa no passado, para que ela pudesse participar daquele trabalho, onde se iniciou o reino dos céus, onde Jesus pode contar com apoio para vir a esta terra e transformar a Santa Vó Rosa no Consolador. Formar uma igreja tão pequenina em uma igreja tão grande e vitoriosa como ela é nos dias de hoje. E Deus contou com a colaboração de todos os santos dos céus. Todos os santos lutaram unidos em favor desta obra. Porque ali se iniciava uma igreja que seria uma igreja esplendorosa. Uma igreja em que reinava todo o poder de Deus, toda a graça de Jesus, e que pudesse ali implantar doutrina perfeita, disciplina que pudesse reger a vida das pessoas, uma doutrina que pudesse conduzir homens santos, criatura, formar cidadãos celestiais aqui na terra. Por isso que o poder de Deus foi tão grande, e é, nos dias de hoje, ainda muito maior. Irmãos, uma igreja que naquela época, muito trabalho deu para que a Santa Vó Rosa pudesse implantar esta doutrina que até hoje rege e conduz esta igreja. A mesma doutrina, a mesma disciplina, ora implantada naquela época, até hoje rege e conduz esta igreja. Que moraliza, que incentiva as criaturas a buscar o reino dos céus, a amar o reino dos céus. Irmãos, esses 59 anos foram anos riquíssimos de grandes bênçãos, milagres, milagres extraordinários em muitos lares, em muitas famílias. Muitas pessoas foram agraciadas. Porque Jesus, ora formado a sua igreja, ora formado o Consolador, ora formado o profeta que é o profeta das nossas almas, o último profeta formado. Deus deu todo o poder e autoridade para a Santa Vó Rosa e o nosso irmão Aldo, para realizar esta grande bênção, milagres na vida das pessoas. Quantos lares, irmãos, que sofriam tanto no passado, por falta de paz,
por falta de união, por falta da felicidade, por falta do amparo do reino dos céus. Irmãos, lares foram transformados. A paz voltou a reinar na vida das pessoas. Grandes milagres a Santa Vó Rosa, juntamente com o irmão Aldo, tem realizado nesses dias, durante o percorrer desta obra. Milagres extraordinários, irmãos. Quantos milagres a Santa Vó Rosa realizou? Pessoas que sofriam doenças terríveis. Pessoas desenganadas pela medicina. Onde recursos médicos não havia solução para solucionar aquela doença. E a Santa Vó Rosa, juntamente com o irmão Aldo, curou aquelas doenças terríveis. Irmãos, quanta prosperidade esses santos têm dado na nossa vida, tanto material como espiritual. Porque, irmãos, quanta felicidade nós temos, quanta alegria nós temos nesse santo caminho, por contar, irmãos, com imensidade de anjos e santos lutando em nosso favor. Tudo isso, irmãos, é o crescimento da igreja. Onde o irmão Aldo diz no boletim, tanto material como espiritual. Falando espiritualmente, irmãos, um crescimento muito grande. Onde antes, irmãos, quando iniciaram a obra desta igreja, isso foi pregado, nós sabemos foi ensinamentos do bispo, da missionária Odete, quando diz que no começo os espíritos entravam na nossa igreja, lá no começo. E passado o tempo a igreja foi ganhando poder, foi se aperfeiçoando. E a Santa Vó Rosa dizia naquela época, tão logo esses espíritos não chegarão nem perto aqui da nossa igreja. E isso se cumpriu logo após, irmãos. A Santa Vó Rosa ter falado isso quando estava na sua vida no corpo. O poder desta igreja foi tão grande que mal algum nem chega na porta desta igreja. Pessoas que vêm até mesmo acompanhadas de maus espíritos, ao chegar próximo desta igreja, quando entrar aqui dentro, ele fica muito longe daqui, porque é um poder muito grande que reina nesta igreja, onde a Santa Vó Rosa, juntamente com Jesus, tem dado todo o poder para o nosso irmão Aldo também reinar nesta terra, para fazer milagres extraordinários, curas, até mesmo dar a vida às pessoas que estão sofrendo, pessoas que até mesmo estavam na ânsia da morte. E o irmão Aldo, juntamente com a Santa Vó Rosa, deu a vida para essas pessoas. Tudo isso, irmãos, é o crescimento espiritual da igreja. E o crescimento material, irmãos, muito grande. Um aperfeiçoamento nesses 59 anos. Muito grande o aperfeiçoamento desta obra. Irmãos, em todas as partes. Irmãos, o progresso da igreja foi tanto. Eu me lembro, irmãos, e muitos irmãos lembram, que no coral, principalmente o coral, irmãos, só havia 2 vozes. E era contralto e melodia. Hoje tem várias vozes. Tudo isso é um aperfeiçoamento. Instrumento, irmãos, muitas congregações, só havia um acordeão e um violão. Hoje, irmãos, tem instrumento muito diversificado. Irmãos, quantos templos maravilhosos estão sendo construídos. Irmãos, e o que é interessante, e o que nos dá mais alegria para nós, é de contemplarmos, irmãos, templos sendo construídos muito grande. Muitas das vezes o irmão Aldo tem falado, faça um templo grande que lá vai crescer muito. Tudo isso é o poder do reino dos céus, que opera em nosso meio. Um crescimento que muitas criaturas, que faz de conta que não querem enxergar.
Mas os irmãos são a prova viva, pois contempla o crescimento desta igreja. E o fato, irmãos, por ser muita verdade o que eu estou lhes dizendo, que o irmão Aldo diz, do crescimento desta obra, aqui mesmo, na região de Curitiba, abriu uma congregação em Colombo, poucos dias, está com uma frequência muito boa. Amanhã vai ser inaugurado mais uma. Na região de Goiânia, várias filiais foram abertas ali. Irmãos, é um crescimento muito grande. Lá em Aparecida de Goiânia, isso é para provar para os irmãos, para que os irmãos entendam que esta igreja não está às escuras, mas que esta igreja cresce, irmãos, instantaneamente. Lá em Aparecida de Goiânia, irmãos, começou há poucos dias, está com uma frequência muito grande. E muitos templos novos estão pedindo para ser abertos. Irmãos, lugares onde a igreja alcançou criaturas. Irmãos, em lugares longínquos, lugares isolados, a hora milagrosa chegou até lá. E aquelas pessoas o aceitaram, a mensagem desta igreja. E Pichu, no exemplo, irmãos, lugar isolado, longe de tudo, para chegar naquela localidade de avião ou de barco. Paraguai-Mirim só chega de barco, não tem outra via de acesso. Este é o poder deste profeta, conquistando corações. E ele pede o apoio de cada um. Aí pode se perguntar, como que eu posso apoiar esse crescimento? Com a sua dedicação, com a sua consagração, com a sua obediência. O que ele pede nesse boletim, na sua mensagem. Irmãos, através da nossa obediência, nós fomos formados para ser um povo diferente. Um povo que conta com a graça dos céus. Irmãos, hoje ao chegar nessa cidade, eu parei mais um irmão Abelino que veio comigo lá de São Paulo. Quando paramos em uma localidade para almoçar, uma pessoa que estava servindo ali perguntou: o senhor é evangélico? Eu disse: sim, eu pertenço a uma religião, sim. Ele disse: qual é a sua igreja? Eu falei: Igreja Apostólica. Ele falou: lá na Rua Trindade. Eu conheço ela. Falou: deu para conhecer, saber que o senhor tem uma religião, uma pessoa bem diferente. E havia várias pessoas lá. Irmãos, é preciso se consagrar para que o nosso irmão Aldo possa contar com cada um. Até mesmo, irmão, esse crescimento é através da sua obediência, da sua consagração, da sua santidade. Porque através da consagração de cada um, com o seu bom exemplo de apostólico, de filho de Deus, quantas almas foram salvas através do exemplo de um apostólico? É preciso, irmão, se esforçar para manter este amor sincero, ser leal para com esta igreja, tendo em si aquele primeiro amor, aquele primeiro amor de quando conheceu esta obra. Quando adentrou nesta igreja, irmãos, veio maravilhado com aquilo que viu, com aquilo que contemplou. Aquilo que fez a seguir esse santo caminho, a renunciar do mundo para viver em santidade. Mantenha aquele primeiro amor. Faça florescer aquele primeiro amor na sua vida, para que o reino dos céus possa lhes ajudar e possa ajudar também no crescimento desta igreja. Sejamos consagrados e santificados e também obedientes, para, irmãos, podermos cantar vitória no ano vindouro. Para que
que nós possamos contemplar, irmãos, como aquele agricultor que planta, que semeia aquela semente, esperando o dia da colheita. E ele almeja uma colheita de muita fartura. O que o irmão Aldo está dizendo aqui, que ele espera contar com cada um de nós, para que no próximo ano possa ter uma colheita farta de muitas almas que foram arrebanhadas neste celeiro. Irmãos, sejam unidos ao irmão Aldo. Sejam unidos uns aos outros. Porque através desta união, irmãos, grandes coisas, grandes maravilhas nós podemos alcançar. Até mesmo, irmãos, digamos assim, na amizade com os irmãos. Porque tudo nesta vida passa, mas o reino do céu não passa. Lembre-se de uma coisa, irmãos, que a sua vida é um tesouro precioso para Deus. E vamos ajudar o nosso irmão Aldo a arrebanhar aqueles tesouros perdidos que estão no mundo, esperando esta oportunidade. O Senhor também, a senhora, você jovem internauta, pode colaborar também desta forma. Porque o reino dos céus é para todos que querem lutar em favor desta obra e desejam um dia entrar nos céus. Lutem e fiquem neste santo caminho. E o irmão Aldo diz na sua mensagem: saibam todos que para alcançarmos um bom resultado desta união de todos em favor do reino dos céus, é necessário que mantenhamos consagrados, santificados e obedientes aos ensinos doutrinários e disciplina, como regra de boa conduta que Jesus e a Santa Forrosa nos concederam, inclusive para que possamos sempre contar com todo o poder de Deus, o Pai, e de seus santos, em nosso lidar cotidiano, em favor da obra de nossa amada igreja. Irmãos, saibam que o nosso irmão Aldo quer ver todos consagrados, quer ver todos dedicados, amando a doutrina e a disciplina desta igreja, frequentando as nossas reuniões, sendo sempre alimentado pela sua palavra. Este é o desejo do irmão Aldo. E pode ter certeza que é o desejo de todos os santos dos céus. Devemos se esforçar e ter amor sincero para com esta obra. Sejamos unidos a este profeta, para termos a garantia da nossa vitória final. Amém. Esta é a mensagem que o irmão Aldo trouxe para os irmãos. E que todos guardem nos seus corações e sejam sempre felizes. Amém. Eu convido a todos que puderem para ficar em pé, para nós fazer a oração final, para encerrar a nossa reunião. Eu quero, em nome do irmão Aldo, agradecer a todos os irmãos que compareceram nesta reunião, pela sua reverência, pela sua dedicação, pelo amor pela obra desta igreja. Aos nossos internautas também quero agradecer em nome do irmão Aldo. E continue sempre participando, acompanhando as nossas reuniões, pois a Santa Forrosa irá abençoar a todos. Todos de cabeças curvadas, olhos fechados, mãos levantadas aos céus. Sinal de reverência e adoração a todo o poder celestial. Vamos orar. Altíssimo e glorioso Deus, nosso Pai celestial, muito nos alegramos, ó Pai, pois sabemos que nesta reunião, seus santos poderosos enviados pelo Senhor, por Jesus, por Maria Santíssima e pela Santa Forrosa, e pelo grande profeta irmão Aldo, que vieram participar desta reunião,
e trouxeram grandes bênçãos para agraciar a cada um de nós. Querido irmão Aldo, nesse instante, uma parte da igreja, unidas, suplicam as bênçãos dos céus, pois estão diante do Senhor, diante desse poder tão grande que Deus deu ao Senhor, poder esse de curar, poder de libertar, poder de dar paz, alívio, vida, paz e saúde, poder de dar felicidade, poder de transformar vidas, poder de alimentar aquele que está sedento. Santo irmão Aldo, que eles estão diante da tua presença para suplicar essas bênçãos preciosas para o seu viver, para a sua vida em particular. Desejam ser unidos ao Senhor, unidos uns aos outros, querendo assim o engrandecimento desta obra e do reino dos céus. Querem ser participantes também dessa vitória, para que no próximo ano podemos cantar vitórias gloriosas do reino dos céus. Vitória essa que o mundo possa contemplar, ou que em crescimento espiritual e material e no progresso de cada apostólico participante integramente deste poder. Querida e Santa Vó Rosa, nesse instante, entrega os pedidos dos teus filhos, a oração que eles estão fazendo em tuas santas mãos. Que a Senhora possa apresentar diante do trono de Deus, do trono de Jesus, de Maria Santíssima, as petições que teus filhos o fazem nesse instante. Pedem a prosperidade para o seu lar, que sua família seja mais unida, que a paz, a alegria possa reinar na sua casa, nos seus lares, que esta união perfeita entre os irmãos possa permanecer. Outros até mesmo, Santa e querida Vó Rosa, suplicam perdão à Senhora, pois desejam nesse instante receber esta graça e essa bênção no seu viver. Querem consertar a sua vida diante da Senhora, Santa Vó Rosa, e que a Senhora possa alimentar a eles. Façam com que eles possam ter a fortaleza divina, que o seu espírito possa ser enriquecido com as bênçãos preciosas do irmão Aldo. Querido e santo irmão Aldo, também esses pedidos que se encontram nesta caixinha, pedido de oração, os teus filhos a colocaram com o desejo de receber as bênçãos dos céus, que estas graças preciosas possam chegar até os seus lares, até a casa, até as pessoas que colocaram este nome, e possam assim resolver os seus problemas, aliviando dor, sofrimento, tudo quanto estão passando de coisas ruins, que sejam afastados para bem longe, e esse poder glorioso dos santos e anjos dos céus possa estar lá e eles possam sentir esta alegria, esta paz que nós estamos sentindo nesse instante. Querida e Santa Vó Rosa, nesse instante também eu peço à Senhora que possam conduzir os seus filhos aos seus lares, que possam abençoar a sua ida até as suas casas, enviando santos e anjos na sua companhia, para guardar, proteger, livrar de tudo quanto é mal, e possam assim chegar nas suas casas, cheios da graça e das virtudes divinas do reino dos céus, e que a companhia desses santos e anjos possam permanecer até amanhã e possam conduzir de volta a esta reunião. Santa e querida Vó Rosa, pela certeza que temos que a Senhora já está abençoando a todos, a nossa sincera gratidão, os nossos sinceros agradecimentos ao reino dos céus, pelas vitórias desta igreja, por 59 anos de luta, mas de grande vitória, pelos 43 anos do ministério deste santo profeta de Deus, que tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem nos orientado como devemos ser filhos de Deus nesta terra, merecedor de todas as graças e de todas as bênçãos dos céus. Prezados e estimados irmãos, recebam a bênção de Deus, o nosso Pai, a bênção de Jesus, a bênção da nossa Mãe Maria Santíssima, e a bênção da Santa Vó Rosa, e a bênção do nosso primaz profeta irmão Aldo, esteja na vida de todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. A nossa reunião está terminada. A paz do Senhor a todos.